Olá, pessoal! Na última aula, nós vimos como aproximar uma raiz através do processo gráfico e como determinar o intervalo que contém uma raiz de uma equação. Hoje, nós vamos estudar um dos métodos para determinar a raiz de uma equação, que é o método da abscissão. O problema de calcular as raízes de uma equação sempre foi objeto de estudo da matemática ao longo dos séculos. Já era conhecida na antiga Babilônia a forma para o cálculo das raízes exatas de uma equação geral do segundo grau. No século XVI, matemáticos italianos descobriram fórmulas para o cálculo de soluções exatas de equações polinomiais do terceiro e do quarto grau. Essas fórmulas são muito complicadas e por isso são raramente usadas nos dias de hoje. No século XVII, o matemático norueguês Abel, que apesar de sua curta vida, contribuiu com vários resultados notáveis e importantes para o desenvolvimento da matemática, provou que não existe uma fórmula geral para o cálculo das raízes exatas de uma equação polinomial de grau maior ou igual a 5. Nesses casos, muitas vezes, é necessário recorrer a métodos numéricos para calcular aproximações para as raízes reais de uma dada equação. A primeira técnica ela é baseada no teorema do valor intermediário. É chamada de método da abscissão ou da pesquisa binária. O objetivo do método da abscissão é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz, até se atingir a precisão requerida, usando para isso a sucessiva divisão do intervalo ao meio. Embora o procedimento funcione também quando há mais de uma raiz no intervalo, assumimos, para simplificar, que a raiz nesse intervalo é única. Vamos supor que f de x seja uma função contínua definida no intervalo AB, com f de a vezes f de b menor que zero. Pelo teorema do valor intermediário, existe o número c no intervalo AB com f de c igual a zero. Então, se a função é contínua no intervalo AB e f de a e f de b tiver sinais contrários, garanto que existe uma raiz nesse intervalo. Que considere uma função f de x qualquer, definida e contínua no intervalo AB. Esse intervalo AB satisfaz o teorema de Bolzano. F de A é menor que zero, f de B maior que zero, o produto é menor que zero, o que garante que esse intervalo contém pelo menos uma raiz da equação. Essa raiz nós vamos denominar de alfa. Então, no intervalo inicial dado AB, vou chamar A de A0 e B de B0, e a partir daí aplicar o método da abscissão. O método da abscissão divide o intervalo AB ao meio. A0 mais B0 dividido por 2, vou encontrar a aproximação da raiz, que eu vou denotar por x0. Então, x0, nesse caso, aproximadamente 6,8. Vou calcular o valor da função em x0. O f de x0 é positivo. No gráfico anterior, eu sabia que o f de A0 é menor que zero, como eu posso verificar aqui também. O f de B0 é maior que zero. Para garantir que o intervalo contenha raiz, f de A0 e f de B0 devem ter sinais contrários. Logo, a raiz está entre A e x0. O meu novo intervalo vai ser A0 e x0, A1 recebe A0 e B1 recebe x0. E assim eu continuo o processo. Meu intervalo,
atual é A1 e B1. A1 e B1. Divido ao meio, vou encontrar o ponto médio, que é o x1, aproximadamente aqui 6,4. O f de x1 é negativo. F de A0, negativo. F de B0, positivo. Para determinar o intervalo que contém a raiz, f de A vezes f de B, precisam ter sinais contrários. Logo, a raiz está entre x1 e B1. O A2 recebe x1 e o B2 recebe B1. E assim sucessivamente. Cada vez que eu divido o intervalo AB ao meio, eu vou me aproximando da raiz exata, que é o valor de alfa. E assim eu continuo esse processo. As iterações são realizadas até que um critério de parada seja satisfeito. O ideal é realizar as iterações até que a solução obtida seja bem próxima da exata. Isto pode ser verificado através da tolerância epsilon. Como nós não conhecemos a solução exata, uma das formas de verificar a proximidade da solução aproximada com a exata é através do módulo da f de x. Quando eu tenho a raiz exata, o módulo de f de x é igual a zero. Logo, quanto mais próximo de zero estiver a f de x, mais próxima eu estarei da solução exata. Logo, uma forma de avaliar a tolerância é através do módulo da f de x. Devemos tomar cuidado com esse teste de parada, pois a menos que conheçamos bem o comportamento da função, o fato dele ser satisfeito não implica necessariamente que o valor encontrado esteja próximo do zero procurado. Como podemos ver nesse exemplo? A função f de x igual a log de x sobre x possui um único zero em x igual a 1, como podemos observar no gráfico. Entretanto, calculando o valor da função para x igual a 10, 100, 1000 e assim por diante, obteremos, respectivamente, 1/10, 2 centésimos, 3 milésimos. Isto é, quanto mais distante estamos do zero, menor é o valor da função. Então, nesse caso, o módulo de f de x menor que epsilon não é um bom critério de parada. Um outro critério de parada é através da comparação do valor na estimativa atual e do valor de x na estimativa anterior. Quanto mais próximo eu estiver da solução exata, menor vai ser essa diferença. Então, esse teste de parada também deve ser visto com cautela, pois o módulo de xk menos 1 menor ou igual a epsilon não implica necessariamente que o módulo da solução exata menos o valor de x na iteração atual seja menor ou igual a epsilon. Isso é ilustrado na figura a seguir, em que xk e xk menos 1 são próximos, sem que a solução exata e o valor de xk também estejam próximos. Dependendo da ordem de grandeza dos números envolvidos, devemos usar o teste de erro relativo, quando as desigualdades acima seriam, respectivamente, módulo da f de x sobre xk deve ser menor ou igual a epsilon, ou módulo de xk menos 1 sobre módulo de xk menor ou igual a epsilon. Também podemos interromper o processo iterativo através do número máximo de iterações. Neste caso, nem sempre a tolerância é atingida. Ele é usado para evitar que o processo iterativo entre em looping, ou seja, fique se repetindo ciclicamente sem parar. Então, no caso do processo iterativo ser interrompido através do número máximo de iterações, eu não posso garantir que ele atingiu a tolerância requerida. Então, é necessário verificar qual foi a precisão que o método atingiu com o número de iterações realizado.
Agora vamos ver alguns exemplos do método da biseção. Então, exemplo 1. Encontre uma raiz real da equação cosseno de x menos ln de x igual a zero. A tolerância é epsilon menor ou igual a 10 a menos 3. Utilize como critério de parada módulo da f de x menor ou igual a epsilon. Então, eu posso transformar a função f de x em g de x igual a h de x, onde g de x é igual ao cosseno de x e h de x igual a ln de x. Usando um software gráfico, plotamos os gráficos. A interseção entre as duas funções nos fornece uma raiz aproximada da equação. Então, no método gráfico, construímos as tabelas com os valores de x e suas imagens, g de x e h de x. Aqui lembrando que, como o problema envolve funções trigonométricas, nós devemos efetuar os cálculos em radianos. Uma função de g de x foram atribuídos valores de x variando de meio a 2, e a função h de x com valores variando de meio a 2. Construindo o gráfico das duas funções, podemos observar que a interseção entre elas está no ponto com a abscissa igual a 1,3. Então, logo, x0 igual a 1,3 é uma aproximação para a raiz. Precisamos encontrar um intervalo que contenha a raiz. Vamos pegar pontos bem próximos de x0 igual a 1,3. Por exemplo, podemos fazer 1,3 menos 1/10 e 1,3 mais 1/10, para que o intervalo fique bem pequeno. Então, calculando o valor da função em cada um desses 3 pontos, nós temos valor da função em 1,2, cosseno de 1,2 menos ln de 1,2. O valor é positivo. Valor da função em 1,3. 1,3 é a aproximação obtida pelo processo gráfico, é igual a 0,005, positivo. E o valor da função em 1,4, negativo. Para atender o teorema de Bolzano, eu preciso que o valor da função f de a e o valor da função em b seja menor que zero. Então, vou pegar sinais contrários. O valor da função em f de 1,4 é negativo, f 1,3 positivo. Logo, no intervalo 1,3 e 1,4, eu garanto a existência de uma raiz. Então, aplicando o método da biseção nesse intervalo 1,3 e 1,4, nós temos, então, o método da biseção divide o intervalo ao meio. 1,3 mais 1,4 sobre 2, 1,35. Agora, eu vou analisar o sinal da função em cada um dos pontos. Limite superior do intervalo, 1,3, valor da função, positivo. Limite superior, 1,4, valor da função, negativo. Valor da função no ponto médio, negativo. Para que o intervalo contenha a raiz, eu preciso de sinais contrários. Então, pegando 1,3 e 1,35, f de a vezes f de b é menor que zero, atendendo o teorema de Bolzano, garantindo que o intervalo contém a raiz da equação. Logo, a raiz pertence ao intervalo 1,3 e 1,35. Portanto, A1 recebe a zero, que é igual a 1,3, e B1 recebe x0, que é 1,35, o nosso novo intervalo. Nesse intervalo, divido novamente ao meio, para determinar o x1. Então, x1 é igual a 1,325. Agora, eu vou analisar o valor da função em todos esses pontos. Valor da função em 1,3 positivo, em 1,35 negativo, 1,325 negativo. Sinais contrários garantem que o intervalo contém a raiz. O valor da função em 1,3 é positivo e em 1,325 negativo.
meu novo intervalo será 1,3 e 1,325. A2 vai receber A1, que é igual a 1,3, B2 recebe x1, 1,325. Com o intervalo 1,3 e 1,325, calculo o ponto médio, obtendo o valor de x2, que é 1,3125. Calculo o valor da função em 1,3125 e faço análise do sinal. O f de 1,3 é positivo e o f de 1,3125 é negativo. Logo, a raiz está entre 1,3 e 1,3125. O A3 recebe A2, que é 1,3, e o B3 recebe x2, que é 1,3125. E assim, sucessivamente, calculo x3 e x4 até atingir a tolerância requerida pelo problema. Eu posso fazer os cálculos utilizando as fórmulas, ou eu posso organizar no formato de uma tabela, o que eu acho mais simples e mais prático. Então, K vai indicar o número de iterações. K igual a zero é a aproximação inicial, o intervalo obtido pelo teorema de Bolzano. Os valores de A e de B, referentes a cada intervalo, o ponto médio e o valor da função em cada ponto médio. O intervalo inicial é 1,3 e 1,4. Calculando o valor da função em 1,3, esse valor é positivo, por isso um sinal de mais em cima do A. O valor da função em 1,4 é negativo, por isso sinal de menos em cima do B. Calculo o ponto médio, A mais B sobre 2. Ponto médio entre 1,3 e 1,4 é 1,35. E agora calculo o valor da função nesse ponto, menos 0,08. Com esses valores, eu vou gerar um novo intervalo que satisfaça o teorema de Bolzano. O valor da função no ponto médio é negativo. Logo, o ponto médio vai para o valor de B, que é negativo, e eu repito o valor de A. Calculo novamente o ponto médio e o valor da função no ponto médio. Novamente, o valor da função no ponto médio é negativo. O ponto médio vai para B e eu repito o valor de A. E assim continuo sucessivamente. No enunciado do exercício, foi pedido que o erro fosse menor ou igual a 10 ou menos 3. Então, analisando o módulo da f de x inicialmente, ele é de 0,08, é maior que 10 a menos 3. Na iteração seguinte, 0,04 é maior que 10 a menos 3. 0,016 maior que 10 a menos 3. 0,05 maior que 10 a menos 3, vou poder parar na quarta iteração, 0,0003, agora sim é menor ou igual a 10 a menos 3. Neste caso, temos que a raiz aproximada para a equação é x igual a 1,303, 125. O exemplo 2, ele possui a mesma ideia. Pede para determinar uma raiz real da equação, x ao cubo mais cosseno de x igual a zero, com epsilon menor ou igual a 10 a menos 3. Utilize como critério de parada módulo da f de x menor ou igual a epsilon. Podemos transformar a função f de x em g de x igual a h de x. Nesse caso, a g de x vai ser igual ao cosseno de x e h de x igual a menos x ao cubo. No método gráfico, construímos as tabelas com os valores de x e suas imagens, g de x e h de x. Usando o software gráfico, lotamos os gráficos. A interseção entre as duas funções nos fornece uma raiz aproximada da equação. Observando o gráfico,
nós podemos verificar que o ponto de interseção dessas duas equações possui como abscissa aproximadamente x0 igual a menos 0,9. Então, esta é uma aproximação para a raiz. Precisamos encontrar um intervalo que contém a raiz. Vamos pegar pontos bem próximos de x0 igual a menos 0,9. Pegando um ponto 1/10 menor e um ponto 1/10 maior. Vou calcular o valor da função nesses três valores. O valor da função em menos 1, menos 0,9 e menos 0,8. Eu consigo observar que o valor da função em menos 1 é negativo, menos 0,9 negativo, menos 0,8 positivo. Logo, eu consigo afirmar que a raiz está entre o intervalo menos 0,9 e menos 0,8, onde o FDA vezes FDB é menor que zero. Eu poderia resolver novamente o problema utilizando as fórmulas. Temos cálculos aqui para vocês fazerem uma conferência depois. Eu prefiro resolver o problema utilizando a tabela. Então, nesse caso, eu vou ter K, o número de iterações, AK e BK, limites inferior e superior do intervalo, respectivamente, Xn, o ponto médio, e o f de xk, o valor da função no ponto médio. Para k igual a zero, nós temos um intervalo inicial obtido pelo teorema de Bolzano, onde o valor de A é menos 0,9 e o valor de B é menos 0,8. Calculando o f de A, negativo. Por isso, um sinal de menos em cima do A. O f de B, positivo. Logo, um sinal de mais em cima do B. Calculando o ponto médio entre A e B, temos menos 0,85. Calculo o valor da função no ponto médio, verifico que o valor da função é positivo. Valor da função positivo, ponto médio vai para o B, repete o A. Calculo novamente o ponto médio entre A e B, obtenho menos 0,875. Calculo o valor da função no ponto médio. Agora, ele é negativo, menos 0,028. Valor da função negativo, o ponto médio vai para A, repete o B. E assim sucessivamente. Divido o intervalo ao meio, menos 0,8625, valor da função positivo, o ponto médio vai para o B, repete o A. Calculo o ponto médio, o valor da função no ponto médio, valor da função negativo, o ponto médio vai para o A, repete o B. O último ponto médio, menos 0,865625. Calculo o valor da função, menos 0,0004. Eu posso continuar esse processo até a tolerância ser satisfeita. Então, no enunciado do problema, foi pedida uma tolerância menor ou igual a 10 a menos 3. O módulo da f de x, na iteração 4, 0,0004, que é menor que 10 a menos 3. Temos, assim, que a raiz aproximada para a equação é x igual a menos 0,865625. Estudo da convergência do método da abscissão. Como estamos trabalhando com um método iterativo, é necessário verificar se aplicando o método da abscissão, ele vai convergir para a solução exata. O método da abscissão gera uma sequência convergente sempre que a f de x for contínua no intervalo AB, com f de A vezes f de B menor que zero. A convergência do método da abscissão é muito lenta, possui uma convergência linear, com p igual a 1. Como a convergência do método é lenta, muitas vezes é necessário fazer uma estimativa para o número de iterações. Caso essa estimativa seja muito alta, eu posso optar por utilizar um outro método. Então, podemos precisar a priori, sem realizar as iterações, quantas iterações deveremos executar pelo método da abscissão
até obtermos uma aproximação para o zero de uma função, com uma precisão pré-fixada. Então, esse teorema nos garante como encontrar uma estimativa para o número de iterações. Dado o intervalo inicial e zero, igual a A0 e B0, que contém o único zero de uma função contínua, e f uma função de R em R, uma precisão pré-fixada, epsilon maior que zero. Após k iterações, k satisfazendo a fórmula k maior que log de B0 menos A0, menos log de epsilon sobre log de 2. O método da abscissão obtém o intervalo IK igual a KBK, contendo a raiz da equação e tal que qualquer que seja a aproximação escolhida no intervalo, o módulo entre a solução exata menos a solução aproximada é menor do que epsilon. Aqui veremos a demonstração do teorema. Então, de fato, uma vez que a amplitude de cada novo intervalo é igual à metade de cada intervalo anterior, temos, então, o intervalo atual, BK menos AK. O intervalo anterior, BK menos 1 menos AK menos 1 sobre 2. Por ser o método da abscissão, divide ao meio. O intervalo anterior, BK menos 2 menos AK menos 2 sobre 2 ao quadrado. O seguinte, BK menos 3 menos AK menos 3 sobre 2 ao cubo. E assim sucessivamente. Logo, nós temos no intervalo inicial, B0 menos A0 sobre 2 elevado a K. Assim, BK menos AK menor que epsilon, se é somente C, B0 menos A0 sobre 2 elevado a K é menor que epsilon. B0 menos A0 é menor que epsilon vezes 2K. B0 menos A0 sobre epsilon é menor que 2K. Trocando o primeiro membro com o segundo, a desigualdade também troca. Logo, 2 elevado a K é maior que B0 menos A0 sobre epsilon. O meu objetivo é isolar o K. Para isolar o K que está no expoente, eu preciso aplicar o logaritmo nos dois membros. Aplicando no primeiro membro, eu vou ter log de 2 elevado a K. Existe uma propriedade do logaritmo que eu posso passar o expoente multiplicando antes do logaritmo. Logo, no primeiro membro, eu vou ter K vezes log de 2. No segundo membro, apliquei o logaritmo. Então, log de B0 menos A0 sobre epsilon. Para isolar o K, vou começar pelo segundo membro, log de B0 menos A0 sobre epsilon. Aplico a propriedade do logaritmo do quociente. Então, log de B0 menos A0 sobre epsilon é igual a log de B0 menos A0, menos o log de epsilon. O log de 2 que estava multiplicando no primeiro membro, passou dividindo no segundo. Então, logo K é maior que o log de B0 menos A0, menos log de epsilon, sobre log de 2. Como queríamos demonstrar. Agora vamos ver um exemplo de como estimar o número de iterações. Calcule o número mínimo de iterações para ter a garantia de uma aproximação para a raiz de 2 no intervalo 1, 2, com erro inferior a 10 a menos 5. Então, vou utilizar a fórmula K maior que log de B0 menos A0, menos log de epsilon, sobre log de 2. K é maior que log de B0 é 2, A0 é 1, menos log de epsilon, que é igual a 10 a menos 5, sobre log de 2. Log de 2 menos 1, log de 1, aplicando a propriedade do logaritmo, 10 a menos 5, posso passar o expoente multiplicando em frente ao logaritmo, o menos com o menos do menos 5, vai ficar mais 5 log de 10 sobre log de 2. Logo,
K é maior que log de 1, que é 0, log de 10 na base 10 é 1, vezes 5, 5, sobre log de 2. K é maior que 5 sobre log de 2. É igual a 5 sobre log de 2, que é 0,3010. E aproximadamente 16,61. Portanto, serão necessárias pelo menos 17 iterações para garantir uma aproximação para a raiz de 2 com erro inferior a 10 a menos 5. E assim terminamos o método da abscissão. Um bom estudo para todos. Até a próxima aula.